Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Vou fazer só um pouquinho mais de prática, tá? Antes de começar a conversa. Então, quem estiver na cadeira, se apoia bem, abre o peito. Quem estiver no chão, peito aberto. Tá sem aqui, né? Aqui. Então o importante é manter o peito aberto, cabeça nunca inclinada demais, nem assim, nem assim. Sem tensão, não está se segurando. O espírito depois sai. Então, inspire, expire. E posicione a consciência no movimento natural da inspiração e expiração, ampliação e relaxamento. Perceba quando você inspira, o corpo se amplia naturalmente. Quando você expira, o corpo relaxa. É natural que a mente divague. Retorne a mente para a consciência do corpo respirando, ampliação e relaxamento. Não se culpe se por acaso desviar sua atenção. Apenas retorne suavemente para perceber ampliação e relaxamento. Alongue um pouco.
Então essa primeira parte eu quero que vocês gravem. Vai precisar disso. Perceber que o corpo respira, que é uma ampliação e um relaxamento naturais. Tá? Combinado? Inspirando, permaneça o movimento natural de expansão. Expirando, relaxe. Isso não é uma força, é apenas uma percepção, ampliação e relaxamento. Levemente traga consciência para perceber esse movimento. Ao estabelecer essa base, observe o movimento natural da sua mente. Verifique o surgimento de uma energia sempre presente. Permaneça observando ampliação e relaxamento. Caso você olhe apenas para essa energia, é natural que você comece a pensar, rotular e se identificar com os pensamentos. Se você perceber que o corpo respira, ampliando e relaxando, e
levemente colocando atenção na sua própria mente, você sentirá algo como um brilho inerente, sempre presente. Como se sua própria mente respirasse. Verifique como essa condição, ampliando e relaxando, e observando a própria natureza da mente, é nutritiva e confortante. Inspire e expire de corpo e mente inteiros, observando o brilho natural, sempre presente. Sem mergulhar na atividade mental, nem negá-la. Se por acaso você se perder na rede de pensamentos, relaxe. Eles são apenas o brilho da mente. Retorne e observe. Não importa o que surja, é apenas o próprio brilho da mente. Não importa qual discurso que surge, qual sensação, é apenas o brilho da própria mente. Respire e observe a respiração da própria mente, o brilho inerente.
Vejo, a gente vai entender que essa é uma prática de base. É uma prática que a gente vai precisar o tempo todo na nossa vida. Todo o caminho converge para ela. Para essa sabedoria. No entanto, ter colocado um chiclete na cruz, a gente expôs a nossa energia a vícios. Vícios de não perceber o movimento natural da mente. Vícios de se identificar completamente com personagens específicos e formas de ser, formas de sentir específicas. Que não conseguem ver, por exemplo, o corpo integrado com a mente, respirando. Aí você pergunta, a pessoa faz essa prática, ela fica emo? Não fica. Ela fica empoderada. Ela lacra. Por quê? Porque se a pessoa faz essa prática, não importa o que surge na mente dela, ela faz o mantra do compadre Washington. Sabe de nada inocente. Tem horas que é assim, mas ela faz. Então, essa educação a gente não teve. Esse processo de compreender a nossa natureza, a gente não teve. Embora a gente seja uma máquina criadora de pensamentos, a gente nunca se debruçou para olhar a natureza da máquina. A gente nunca fez isso. A gente não tem uma... do mesmo jeito que a medicina avançou, né? Em algumas áreas da vida, a psicologia avançou bastante, mas ela não deu conta ainda da natureza da mente, da compreensão da mente. Então a gente foi treinado a pensar, mas não a observar a mente. Então, se eu pratico, surge lacração, destemor. O que quer que surge, eu sei, isso é apenas o brilho da minha própria mente. Do jeito que a gente foi ensinado, eu mergulho dentro da história e não percebo que a mente está criando aquela história. As aparências surgem e eu mergulho dentro delas. Elas me levam como uma montanha russa para o céu e para o inferno. Então isso significa dizer que a gente está completamente sem compreensão, sem base de quem a gente é. E aí, naturalmente, a gente se expõe às imagens dos outros, aos processos do mundo, e fica refém do que os outros e do que o mundo dizem pra gente sobre o que é a felicidade, sobre o que é a vida. E a gente, o mais curioso disso
é que a gente não percebe que as nossas pastas com as justificativas, que os nossos cenários montados, a nossa... Vou dizer isso. Nopró, a gente fala aqui, não fala? No Ceará. Nopró é de Recife. Nopró é um nó que não desata. Isso é um nopró. Isso não desata. Eu não sei nem se é de Recife, talvez seja do interior da minha família. Eu nunca vi ninguém de Recife falando. Mas tem umas coisas que é só de lá de Sertânia. É um nopró. Eu não percebo o nopró onde eu estou me baseando para pensar. Como nó cego. Aqui tem nó cego. É, nó cego lá também tem, mas nopró. Primeira vez que eu penso. Nopró é de Sertânia para o mundo. Então, aquilo assim, eu não vejo que eu estou usando uma base viciada para pensar sobre mim e sobre os outros. Não vejo. Qual é o vício dessa base? O vício dela é não se perceber construída. Ela não percebe que ela é uma construção, ela não tem leveza. Ela acha que as coisas são assim. Tudo nela é a priori. Aí, como eu não questiono a base a priori, eu sigo procurando imagens externas, sensações específicas, para respaldar a minha experiência de quem eu sou. Então eu uso a família para respaldar a experiência de quem eu sou. Eu uso um amor, os filhos, os membros da família em geral, os sobrinhos. Tô brincando. Pra me respaldar em quem eu sou. Os netos. O emprego. E aquilo realmente faz sentido porque é o que todo mundo faz. O que todo mundo faz. Aí o que a gente vai ver? Se você segue se baseando em processos que não percebe, e você não percebe a própria base da sua mente, você vai sofrer. Porque tudo o que você cria relação para afirmar quem você é transitório. Não é fixo. Está em movimento. Se você acha que você é mãe, você vai sofrer. Se você acha que você é avô, que você é avó, você vai sofrer. Se você acha que você é marido, você é esposa, você vai sofrer. Você diz, porra, é um 7-1, né? Mas isso não foi o budismo que inventou. Aí a gente se pergunta, qual o ponto? O ponto a gente já conversou, no começo era isso. Reconheça que você não é o pensamento. Reconheça que você é essa capacidade de criar. E repouse nessa capacidade. Se você fizer isso, você vai ser um melhor tio, um melhor avô, um melhor avó, um melhor namorado, um melhor mãe, um melhor filho. Mas é difícil. Porque eu uso o palco. Esse palco é muito interessante, gente. O palco da minha própria mente. Aquilo que eu tomo como dado. Aquilo que já me empurra naquela direção.
Aí esse palco, ele sempre vai buscar imitar os padrões que a gente recebeu. A gente não vai conseguir, vamos dizer assim, ter karmas muito diferentes dos karmas da nossa família. Os autoritarismos, as carências, as mágoas, as fragilidades, os orgulhos, os excessos. A gente copiou. Copiou, colou. Deu Ctrl C, Ctrl V. Isso é bem curioso. A criança pegou aquilo e disse, sou eu. Aquele mundo que ela viu, que ela foi exposta, ela copiou. Ela criou o referencial de linguagem dela. Linguagem, não só a língua, mas as emoções mesmo. A linguagem emocional dela. Do que ela viu, do que ela sentiu. Quando a gente faz a prática, não tem linguagem. Essa prática que a gente fez aqui no começo. É uma sensação. Não é uma linguagem. Não é um conceito. Pense nisso. Compre batom. Não é isso. É tipo, conecte. Perceba que o corpo respira, a mente respira. Isso é o brilho. Tudo que vier é brilho. Ursinho carinhoso é brilho. Monstros, brilho. Respire isso. Isso é uma experiência. Uma experiência de autonomia. Porque a gente não foi ensinado a ter autonomia. A gente foi ensinado a ser os personagens de forma isolada e dependente. Então a meditação vai ser um caminho de resgate dessa autonomia. De compreensão de quem a gente é de verdade. Mas como a gente falou, isso não é fácil. Porque a minha própria ideia de ser, do que eu sou, vem passando há décadas pelos outros. Eu ainda não entendi, por exemplo, que eu sou a qualidade criativa que respira. Respira com o corpo e respira com a mente. Não percebi. Como eu não percebi, eu vou estar preso, eu vou estar presa. Isso é simples. Isso é como você colocar uma semente de melancia no chão. Vai sair um pé de abacaxi? Não, vai sair um pé de melancia. A mente é assim. O que você coloca, ela vai seguir por ali. Se você posiciona a mente para ela perceber a si mesma, mas se você usar qualquer a priori, se você não perceber que aquilo é uma criação, que aquilo é uma construção, o brilho da própria mente, você se lasca.
E aí o budismo, ele categorizou 6 formas diferentes de se lascar. Elas são muito sutis. Muito sutis. Elas são maravilhosas. Mas elas sempre dizem respeito a você projetar essa felicidade fora, você não perceber que a felicidade é inerente, não perceber em você a qualidade criadora, logo você depende da energia do outro, você depende da validação do outro. Eventualmente do próprio budismo. E a gente vai oscilar. Essa oscilação, essas 6 formas diferentes de se lascar, elas dizem respeito a uma sensação de que as coisas vão dar certo, de que elas são perfeitas. Isso é muito sutil. Muito sutil. Porque a gente sente que aquilo é naturalmente bom e naturalmente nos pertence. Meu Deus, como a gente sofre. Oh, minha pinga, meu pinga. Gente, as coisas não são naturalmente nossas. As coisas boas que a gente tem não naturalmente vão permanecer. Não há como permanecer, porque tudo que está exposto é filho do tempo. É cria do tempo. E mesmo que você acumule muita coisa, não vai dar para enterrar tudo que você tem. A gente naturalmente tem alguns talentos, sabe? A gente sabe fazer algumas coisas. Cada um de nós aqui sabe fazer algumas coisas. Só que a gente criou uma forte identificação a essas coisas. A gente pega nessas coisas como se fosse um passaporte de salvação, uma coroa, né? Onde eu uso aquilo para me afirmar. Muito sutil, muito sutil. E aí, quanto mais eu fico preso nisso, é como o conto tibetano do saco de arroz. Era um senhor que ele teve um ano excelente, uma grande safra de arroz. E ele estava sonhando o que ele ia fazer com aquela saca de arroz. Embaixo da saca de arroz que estava pendurada no teto. Os sonhos dele eram lindos. Só que ele não percebeu que tinha um rato roendo a corda. Aí o saco de arroz caiu nele e ele morreu. Foi triste. Esse é o perigo do orgulho sutil, do deslumbramento. De você ficar tão preso naquilo que é bom e favorável para você, que você não realiza a compreensão da mente. As coisas estão tão boas. Eu já tenho isso, eu já fiz isso, eu já vou no SEB. Meditar para quê? O Senhor Buda já me encontrou nessa vida. Já estou salva, já estou salvo. Sangue de Buda tem poder na minha vida.
Meditar para quê? Eu já trabalho tanto, eu já cuido tanto dessa criança, eu já estudo tanto, eu já faço isso tanto. Não tenho necessidade de olhar para minha mente. E aí, esse é um estado, né? A gente usualmente não considera isso sofrimento. Mas isso é um grande sofrimento. Ficar preso naquilo que aparentemente não, realmente é satisfatório. Mas não é tudo. Quando a gente não está nesse estado, a gente vai para o outro estado, que é o tempo todo se comparar e se avaliar para ir para esse estado deslumbrado, para atingir esse estado deslumbrado. Então a gente tem na mente um grande avaliador, um grande julgador, uma pessoa que ela o tempo todo quer mostrar como as coisas são. Ela monta a armadura, ela vai naquela direção. Eu vou conseguir ser o máximo. Eu vou mostrar que estou certo, que estou certo. Muito sutil. Muito sutil. Uma mente que se compara o tempo inteiro. A gente também tem outra mente. A gente tem uma mente que ela busca segurar o outro, segurar a outra, sentir a sensação de estabilidade como uma promessa de eternidade, como uma promessa de deslumbramento. Eu sou teu, tu é meu, isso é meu, logo eu sou reconhecido por ter isso. Eu sou reconhecido por ter um marido, por ter uma esposa, por ter um namorado, uma namorada, por ter um caso. Um caso não. Um trabalho. Deixa eu falar uma casa, sabe? Casa. Tu fala. Não me comprometo. Tem uma ajuda psicológica aqui no final. Como foi, doutor? Peguei. É porque eu peguei uma telepatia aqui. Peguei uma telepatia aqui. Não vou dizer de quem foi. Então, por ter as coisas, eu me considero estável. Eventualmente até tem um caso também. Eu tenho isso. Então o tempo todo eu quero segurar e reter. Muito sutil, muito sutil. A gente foi treinado a vida toda a segurar e a reter. A controlar. Muito difícil olhar propriamente. Muito difícil. A energia vem. O ganchinho surge. As ventosas vêm. O carro, né? Você tá... Aí vem a lombada e você... Ai, ai, ai. Como se explica? Freud não explica isso. Explica, né? Você transfere o seu corpo pro carro. Você é o carro. Aí você faz ai, 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 de acordo com a lombada. O outro vai embora, a gente morre. O outro faz assim e a gente chora. Muito sutil, muito sutil.
Então essas três formas de sofrer, elas não são muito faladas no nosso mundo, né? Não são muito faladas. A gente segue sendo estimulado a seguir por aí. Ninguém me falou que por mais que eu segure, a pessoa vai embora. Ninguém me falou que por mais que eu tenha talentos, eles não são tudo. Ninguém me falou que não adianta me comparar, porque eu sempre em algum momento vou perder. Aí a gente oscila, a gente não consegue mais segurar, não consegue mais, né, ser o máximo, não consegue mais se comparar, a gente se cansa. A gente quer só o prazer do corpo, quer só ficar de boa na lagoa. Pode ser fazendo o que eu chamava de gororoba, um pouquinho de Nescau, um pouquinho de farinha láctea, um pouquinho de leite ninho, leite de leve. O João tá rindo muito, né? Você dá uma batidinha ali, ó. Bota uma bananinha de leve. Banana é muito saudável. Eu não tava banana, não. Aquilo pra mim, olha, era a fonte da minha felicidade. Sessão da tarde, né? Era o que? Sessão da tarde era... Lagoa Azul. Não, Lagoa Azul não. Aquele dos animais, que eles se perdem na floresta. O cachorro, o gato e o... De volta pra cá. De volta pra casa. É lindo aqui. Chorava aqui. Hoje é Netflix. As pessoas não têm infância mais. Olha aqui. Aquilo era a minha satisfação. Era a minha felicidade. Hoje tem o Netflix, hoje tem o cansaço mesmo, né? A gente se cansa. Cansaço homérico. Pois é. E eu me prendo ao corpo. Eu fico preso na sensação corporal. Já que eu não posso ser o máximo, já que eu dei tanto, me cansei tanto, agora vou ficar de boa. Essa pessoa tem ressaca de cansaço de anos. Pensar naquilo cansa ela. Cansa ela. Aí tem horas que eu não tenho nem mais essa satisfação corporal. Eu nem tenho mais essa base da sensorialidade, sensória. Quem sabe falar? Quem sabe? Sensorialidade. Pra mim é coral. Eu só consigo me depreciar. Eu só consigo ter uma auto-idealização de como as coisas deveriam ser, mas elas não são. Eu tenho um olhar vago para uma possibilidade, mas eu não tenho realização naquela direção. Aí as minhas idealizações sempre vão me frustrar. Eu posso até ter grandes processos imaginativos, mas eu não caminho naquela direção. Eu não me movimento naquela direção. Eventualmente eu idealizei tanto as coisas que eu não sei lidar com o que é. Eu já enveneno aquilo porque não é do jeito que eu queria. Muito sutil também isso. Muito sutil. E aí eu também me enraiveço. Eu também
já que eu não consigo ter a felicidade, já que eu me afastei tanto da idealização, já que eu recebi essa injustiça da vida, então eu gero raiva no meu coração, porque as coisas não são como eu imagino que elas deveriam ser. Aí a gente gera raiva. Então o budismo, quando ele fala das 6 formas que estão ali no quadro da roda da vida, o Buda, acho que a gente precisava de um Bodhisattva Mahasattva. Todo mundo consegue ver? O Buda, não, vocês aí não conseguem. Quer que eu pegue? Eu quero. Então, o Buda... Eita, agora ficou difícil. Isso é Samsara assim, não tem jeito. Consertar de um lado, desconsertar do outro. Depois eu volto pra lá. Tá bom. E tu? Senta aqui, ó. Não. E a linha aqui, ó. Aqui. O Buda, ele aponta a lua cheia. Quando ele aponta a lua cheia, ele está apontando a natureza da mente, sempre brilhante. É isso que ele está fazendo. Ali. Ele não é MC Buda Sansara. Olha pro Sansara. Não é isso. Ele é MC Buda Dharma. É tipo, olha pra tua mente, porra. Se liga. Olha, tu tá criando. É carência? É sabotagem? É, mas tu tá criando. É comparação? É, mas tu tá criando. É cansaço? É, mas tu tá criando. É deslumbramento? É, mas tu tá criando. É apego? É, mas tu tá criando. É raiva? É, mas tu tá criando. O Buda tá assim, ó. Se liga, mano. Se liga, mano. Mas quando a gente olha, a gente... Não, mas eu tenho que fazer isso porque... A gente não consegue entender esse mecanismo porque a gente não foi introduzido a ele. Então a gente vai falar aqui de 2 formas de lidar com o sofrimento. A primeira forma é se acostumar com a felicidade. A gente não foi acostumado a ser feliz. Curiosamente. A sentir satisfação em nós mesmos, em nós mesmos. A olhar para nossa mente e dizer, porra, há uma qualidade brilhante sempre disponível. Não houve uma educação da mente. Então, quanto mais eu entendo o que eu sou, mais eu vou entender o que eu não sou. Se eu entender que eu sou a natureza criativa da mente, eu não vou viver de migalha de amor. Eu não vou ficar tão refém se a pessoa visualizou ou não minha mensagem no WhatsApp. Eu não vou stalkear ninguém no Facebook. Isso é feio. Stalkear. Stalkear é olhar o Face do ex. Essa definição foi Vani, você só não sabia qual era o nome. Tá no dicionário, nem sei o que é isso mesmo. Pode ser que eu já tenha feito. Dicionário do social media. Então se a gente se acostuma a ser lua, a gente não quer ser pouca coisa. Se a gente se acostumar a ser lua cheia, a gente não quer ficar refém do outro. Nem oferecer pro outro os nossos jogos para ele ficar refém da gente. Porque a gente também não é fogo que se cheire, né? Eu não só fico, como eu também quero. Não, mas tu vai ficar aqui também, né? Olha como eu sou bom pra tu, olha o que eu sei fazer. Aí o outro, oxe, eu acho bonito. E tu, é mesmo? Aí a gente sempre quer, né?
sequestrar o outro para nossa noia, para nossa mente, para o nosso palco, para o nosso cenário. Relacionamento dramático. Então às vezes você acostumar a ser lua, que é tipo, cara, o que eu quero é que tu seja lua também. Que tu encontre a natureza da tua própria mente. Que tu veja o brilho disso e a felicidade disso. Porque isso não vai oscilar quando tu envelhecer. Isso é um saber que não vai te abandonar. Isso vai te dar, não precisa nem acreditar em outras vidas, nem no bardo, nem nada, tá? Vamos usar agora uma pragmática radical budista. Isso vai te dar a melhor velhice da tua vida. Não precisa nem falar de outras vidas, da iluminação, nada disso. Isso vai te dar a capacidade de, o que quer que surja na tua vida, tu sorrir. E tu vai conhecer em ti um brilho, uma energia, sempre presentes. Agora experimenta depender das outras coisas, para ser feliz. Depender dos filhos, depender dos pais, depender do boy, da boyzinha. Experimenta. Isso é o chamado poço profundo da experiência cíclica. Tu só vai conseguir a montanha-russa que sobe e desce. E ela vai te deixar essa montanha-russa como se fosse um maracujá murcho. Chupado. Sem força mais. Mas ainda com as mesmas ganas. Os mesmos desejos. As mesmas crenças arraigadas, enraizadas de busca externa. Então, isso é, se acostume a outra forma de ser. Se acostume a ser feliz de verdade. Traga a felicidade, a lua cheia, para dentro da sua vida. Se exponha à felicidade. Cada vez mais. Isso é uma forma de trabalhar com sofrimento. Porque aí você vai saber se aquilo é você na sua potência ou se aquilo é você na sua própria trapaça. Ou trapaceando ou querendo ser trapaceado. Ok? E tem outra forma. Que horas são? 20 para as 9. Tá. Eu tô... Tem outra forma que é a forma de você mergulhar um pouquinho em cada uma dessas emoções. Essa é a prática presente naquele filme Exorcista. E você conversar com as suas emoções. Realmente ter um processo de conversa com elas. Então, essa prática que a gente vai falar também hoje, na verdade é o tema da palestra, estou enrolando vocês há horas. É o que a gente vai conversar, tá? Mas eu só queria deixar claro o seguinte. Por mais denso... alguém aqui viu? Todo mundo viu o Exorcista? Já. Não? Alguém já viu algum filme de capiroto? Todo mundo já viu? Aquilo é forte, né não? Saia desse copo! Pare de pensar nele! A gente... Tem um capiroto. Isso não precisa ser assim, amiga. Sai fora! Não, vou sair. Amiga, entrega a vitória. Não fica tão pensando em dinheiro. Meu dinheiro. Meu direito. Amiga, acorda. Pra que tanto cansaço? Vamos fazer alguma coisa. Tá de boa aqui. Isso é o... Chama os bastidores do Exorcista.
Amigo, para de se comparar. Tu tem outras formas de ser. Tu tem outros talentos. Não, eu quero perder. Eu quero ser. Eu já tô com muito valor. Amiga, não vai por aí, vai dar errado. Eu quero que dê errado. A gente tá com isso arraigado. Essas formas vivas. As nossas marcas, aquilo que a gente aprendeu dos outros, mas que não nos faz bem. Então eu preciso voltar aqui e conversar com cada um deles, cada um dos meus personagens. Eu preciso ser capaz de inspirar e expirar e sentir eles. A gente vai descobrir que eles não são... É engraçado, acho bonito isso também nos filmes dos demônios, né? Sempre tem uma coisa assim, nunca é uma coisa assim do tipo... Eles sempre vendem injustiças, os demônios. Bonito isso. É tipo Carrie, a estranha, né? Matou todo mundo na escola, mas... Todo mundo xingava ela, era uma coisa. Quer dizer, se você encontra isso o que está em você, que é disfuncional, que está lá, mas não está produzindo felicidade, e você bota a consciência da mente, essa consciência que a gente conversou no começo, para observar isso, a gente vai descobrir que não há nenhum dos padrões, não há nenhuma forma específica, por mais arraigada que seja, por mais palco que tenha, por mais justificativa que surja, que não seja criada, construída, e não seja, na verdade, a sua própria mente respirando. Então, um método que a gente conversou é de cima para baixo. Olhe a sua natureza e relaxe aí. Esse método é de baixo para cima. É entrar em contato com aquilo que aparentemente é um obstáculo, aquilo que está arraigado em você, uma forma de ser, uma forma de sentir viciada. Viciado em querer se dar bem, viciado em querer se afirmar, viciado em se comparar, viciado em segurar, viciado em ficar de boa, viciado em imaginar e não realizar, ou idealizar e envenenar, idealizar e se sabotar, em se machucar e machucar o outro. São formas arraigadas. Então eu vou conversar com cada um desses lugares, inspirando e expirando. Qual método é melhor? Os dois. É bom você saber fazer os dois. Porque esse aqui, que a gente vai perceber, eu vou conseguir ajudar as pessoas exatamente onde ela está. Eu vou saber como é que funciona aquele capiroto nela, porque eu sei como ele funciona em mim. E eu vou dizer, eu sei como é isso, eu sei o que tu tá sentindo, isso é assim, isso é assado. Piriri, piriri. Então isso é o treino de sabedoria e compaixão. É sobre isso que a gente está falando. Por enquanto, dúvidas? Não, esse potezinho Ali? pra tu ficar. Pra Matheus não ficar em cima. Pode ser. Pode ser. Boa ideia. Pode pegar aí. Eu ia falar desse quadro também. Vai também? Vou. Mas eu acho que agora tá bom, Matheus. Obrigado. Oi? Acho que quando for falar do outro Pode quadro, falar, a gente- querida. Na hora. Cara, vou falar a Jurina. Acho que esse erro que a gente tá falando Isso. que vai mudar Vocês pra falou em brilho como projeção de apego. Brilho como projeção. Se eu não entender o meu brilho, eu estou refém do brilho dos outros. Mas quando você é a minha dúvida é dela. Você, não sei se é isso que você está dizendo. Quando ele falou da meditação. Pode falar mais alto. Pois é, quando você falou na meditação, Aham. eu fiquei com a dúvida que ela está expressando. Aham. Você falou na meditação,
tinha um momento que eu via determinadas coisas, aquilo era um brilho, é como se fosse uma ilusão, eu estivesse numa ilusão. E depois, pois é, mas assim... Tá, eu entendi, tá. Né? Mas tá, que não é esse sentido de ilusão, não. Isso é porque isso aqui nem andar de bicicleta. É que nem sonho. É que nem um... Aquela forma de ilusão seria um sonho. Não seria sonho também. Se for o brilho do sonho. Mas é assim, ó. Isso também não é... Isso é que nem andar de bicicleta, tá? Maravilhosa a pergunta de vocês. Mas é assim. Quando você inspira e expira... Certo? Você criou essa base. Você não está o tempo todo dizendo eu isso, eu aquilo, lá. Você está vendo que há uma respiração. A gente nunca faz isso, né? Aí quando eu, nessa base, olho para minha mente e permaneço atento a essa base, eu verifico que surge na mente, antes dos pensamentos, um brilho. Por que eu mantenho essa base? Porque eu não me desloco completamente pro brilho. Porque se eu me deslocar completamente pro brilho, eu vou pensar. O brilho da mente vai virar pensamento. Eu vou começar a encadear uma história na outra. Certo? Eu permaneço com a base e olho para a mente. Eu fico só com o brilho. O pensamento seria o sonho, seria a ilusão. Que vocês... Porque o brilho e o pensamento são a mesma coisa. Só que o brilho é quando eu estou consciente da mente. O pensamento já surge quando eu me perco. E eu sigo. Mas é o mesmo brilho. Dá pra entender? Mais ou menos. É como se fosse a ponte da cidade, né? Eu tô vendo aqui a ponte da cidade, mas não tô dentro da cidade, né? Mas, tipo, eu tô olhando, mas eu não entrei naquilo. É isso. É isso. Eu tô sentindo o calor do sol, mas eu não tô no sol. É. Mas eu sinto o raio da Eu vou perceber que há em mim uma atividade mental, vamos dizer assim. mas eu não... E que eu não preciso mergulhar dentro dela e me enrolar nela. Porque quando eu me enrolo nela, eu não percebo que há um brilho. Que eu estou criando aquilo. Eu acho que aquilo é assim. Dá pra entender? Ficou mais claro agora? Não? Eu sinto que é uma luminosidade que eu É queria. porque a gente Isso. escuta alguma outra coisa um pouco, talvez, diferente. Sim. Não sei, assim, falar que meditar seria você dar um espaçamento entre um pensamento e outro, Isso. né? Então, quando você consegue, vai que é a gaiola cheia de macaco, né? Aham. Então, você tenta estabilizar ali o... Isso. Porque isso já é outra prática. Pois é, então, aí você, me parece que você está falando de uma outra situação que não é a que eu já lidava. Mas, Isso. enfim, a gente vai tentar compreender. Eu estou dizendo assim, que todo pensamento é brilho. Então ele pode ser o bom e o mal. Pode ser, se eu me perco e começo a idealizar algo, ou a sofrer por qualquer uma das coisas, eu já entrei na história do brilho. Eu já não vejo que eu estou criando aquilo. Eu estou refém de mim mesmo. É mais ou menos como aquele conceito do Duca. De Dukkha? Não. Não, assim, as duas faces, que é Duca, felicidade e sofrimento também não. Sim, sim, mas não o brilho. Se eu me perco dentro do mundo dos pensamentos, eu vou estar o tempo todo buscando a satisfação. E vou estar o tempo todo sofrendo também. Mas tem, não dá o surgimento da Dukkha nesse aspecto? O aspecto do pensamento dá, mas do brilho não. Então, pois é, mas acho que dá pra fazer uma relação aí, né? Dá. E quando se entra nesse redemoinho de pensamentos assim, para voltar ao brilho ao corpo, Brilho. Sempre foi brilho. Só que eu deixei o brilho solto. Eu perdi a conexão de que aquilo veio de mim.
Mas aquilo veio de mim, aquilo é a minha própria respiração. É bastante empírico. Isso aqui, tudo que eu estou falando, é andar de bicicleta. A gente pode ler livros sobre andar de bicicleta, né? Manual 1, 2 e 3 de andar de bicicleta. Mas você só vai saber quando montar. Aí a pessoa, eu não sei andar, não se preocupe, dá pra saber. Você vai ter que andar e fazer. A gente só aprendeu a seguir a mente, a raciocinar e a usar bases de justificativa. A gente não percebe que as bases arraigadas, por isso que na roda se fala reino. Reino é construção. Construção tem cimento. Eu me acostumei a pensar assim. Eu me acostumei a raciocinar assim. Mas não vai me levar à felicidade. Isso tem que ficar claro. Não, mas me ensinar, minha mãe fez assim, meu pai fez... mas não vai. Eita, como o budismo é radical. Experimenta, aí tu me conta. Manda a conta no final. Deixa o tempo passar e tu me conta como foi. Cada vez mais eu vendo pessoas assim que foram boníssimas na vida toda. Aí quando chega na velhice, no final da vida, só vem raiva e dor. Porque elas adoeceram. Porque elas disseram, putz, não acho a vida justa. Eu fui tão boa. Viram que muitas coisas foram abafadas. Pessoas boníssimas. Mas se achavam boas. Então, isso que a gente está falando chama lucidez. Acho bonita essa palavra, lucidez, porque tá ligado à luz, né? Você compreende a sua própria luz. Isso ninguém tira de você. Isso é um exercício. Respira, estabelece uma boa base, olha para a mente. Respira. Permanece com o foco na base e vê que surge uma cosquinha na mente. Essa cosquinha é o brilho. Fica aí. Tudo que surge é brilho. Se perdeu, volta pro brilho. Sem culpa. Eu me perdi, como eu penso demais. Não, menos. Todo mundo pensa. Nessa prática específica. Sim. Tá? Passou pra gente, que é diferente da anterior e diferente das outras. Isso. Cada uma tem suas peculiaridades. Sim. Tem alguma forma própria de lidar com aquilo? Eu não sei o nome em sânscrito, mas em português ele é tradução como titilitada formiga. Titilitada formiga. Tem uma forma, nesse método de lidar com isso. Que é de ouvir, manter a atenção, a chama, tá? Não, é quando você sente toques na pele, quando você tem sensações físicas que não estão. Por exemplo, você sente que tem um mosquito pousando na sua perna, você Mas não tem nada. mosquito, né? Exatamente. Nesse sentido, tu vai dizer tudo que surge é a própria mente. A coceira, tem gente que Então tu vai ter sensação, eu tô morrendo. Minha família vai me abandonar. Porque eu meditei. Eu vou... Não, você pensa tudo. Eu vou ser deixado pra trás. A zoeira é incrível. Você quer ver a sua saúde mental, é só começar a meditar. Zero saúde mental. Agora imagine, isso vai envelhecer. E assim, a pessoa diz, eu tenho medo de morrer. Eu digo, pois é um medo muito bom. Porque esse medo se resolve rápido. Porque morrer você vai. E eu vou negar que você vai morrer. É uma coisa que eu falei. Eu não tenho como negar pra você que você vai morrer. Isso aqui eu não tenho como negar pra você. Mas João, eu digo, tu quer que eu diga o que, morrer? Vai viver? Então se congela. Não faz isso. Mas esse pragmatismo a gente vai ter que ter. Então essa prática é uma prática que a gente vai fazendo. E vai conseguir. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Só um... Por favor. Você escolhe, mas um pouquinho da influência do Maharaja.
Se puder. A influência de Maharaja? Maravilhoso, boa pergunta. Maharaja, ele é quase como se fosse assim, o senhor do tempo. Ele é como se fosse assim, não era, a gente tem que criar isso ainda, uma roda dinâmica, sabe? Mas ele está girando a roda. Ele está dizendo, hoje você tem, mas amanhã você perde. Ele é muito bom. As coisas não são fixas, mas na verdade ele é um Buda. Porque ele está dizendo, você é liberdade. Veja a liberdade da sua mente. Enquanto você não vê, eu crio para você a ilusão de crise, de traição, de perda, de tudo aquilo que você acha que é negativo. Mas tudo isso é porque você não está reconhecendo quem você é. Você é a capacidade criativa sempre presente. Ele tem essa função. É como se Maharaja fosse um ourives. Ele está lá funilando. Se você vê que você é uma joia preciosa, não, eu só queria ter alguém. Ele, pô, não vai dar. Mas a pessoa disse que ia ficar comigo, mas ela não vai. Mas ela jurou, eu digo, mas ela vai desjurar. Ou você vai ser traído em vida ou vai ser traído pela morte. Escolha. Não tem como. Não tem como. Ah, mas meu sonho é envelhecer junto. Mas não vai, porque uma hora alguém vai primeiro. E alguém vai ficar. Aí tu decide. Oh, desculpa, sei lá, vi. Maharaja é um sei lá, vi arretado. Eu sei lá, vi. Vou fazer o quê? Maharaja! Os budistas gostam de botar a culpa em Maharaja. Maharaja já tá na minha casa essa semana. Gente, pelo menos, seja menos. Seja menos, ele sempre tá, ele tá aqui, olha, já veio pra cá, já passou a mão aqui, envelheceu meu espelho, que eu achava lindo, minha barba. Já derrubou um, derruba dois, derruba 1 milhão. É isso. Ele tá perguntando, você vê o seu potencial? Você vê que você pode até envelhecer, mas a qualidade da sua mente não envelhece? A qualidade criativa da sua mente, o seu brilho não envelhece? Ele está perguntando isso. Maharaja é um grande ajudante. O Lama falou isso, né? Maharaja é um grande ajudante. Uma boa pergunta. Ele tem esse papel, né? Ele... Aí dói. Dói porque tu tá segurando. Por isso dói. João, Oi. esse doer não é a sustentação? Como? Sustentação. Isso. Porque é assim, no exercício, quando você está sentado, você vai para um outro local, Isso. você está sustentando, tentando Isso. sustentar e esse dia para aquele local, Isso. estar ali. Isso. Aí você está ali, aí aquela sensação, Fala mais alto, Jadson. aquela sensação de estar ali naquele momento, ela começa a perder sustentabilidade. Ah, Aí já fica meio chato, aí você vai para uma outra sustentação. Aquilo ali, aí você passa para outra coisa. Aí você começa de novo ali, aí já começa a perder aquela força, aí você fica, não, tem que fazer algum. mas daqui a pouco você já não tem mais força, né? Não, agora que... Mas mesmo esse não ter força, ele também deixa de ser um vício de você não ter obtido aquela sensação. Isso. Que, por exemplo, o que eu percebo você te acorda com querer. Com querer e quero sustentar esse querer. Isso. Aí não deu, mas eu quero procurar uma outra para compensar aquele querer que não ocorreu. E aí depois eu vou começar a fazer comparações. Né? Isso mesmo. Você usa o tempo, e isso é muito interessante porque se eu vou à padaria, eu estou caminhando para a padaria para buscar alguma coisa. Mas ele vai se repetir. E aí isso é a base da identidade ali que vai para dar uma coisa. Isso mesmo, mas quando eu falo que não vai ter força mais, é porque o corpo vai envelhecer. Entende? E aí você já não vai mais conseguir. Essa parte é
Punk, rock, hardcore. Você vai ver que não é. Aí o que é que a gente faz? A gente transfere para os filhos. Todo o processo, às vezes a pessoa tem... O filho é uma segurança. É um continuador, né? Ou não. Ou não, né? Isso basta. Mas na maioria dos casos, sabe? Isso está relacionado com aquele aspecto de linkar a identidade ali e passar a viver aquela outra identidade. Né? Faz uma transferência, né? Com os filhos. Mas que isso ele tem expectativa de que eles... Total. Né? Total. Porque, assim, a maior felicidade da minha vida é deixar o inventário para os meus filhos. Gente, isso é tipo tão absurdo. Tão absurdo. A gente não tem ideia da dimensão de absurdo que isso é. Eu quero dar segurança para os meus filhos. Meu amor, queira dar qualquer outra coisa. Porque o que você der, a pessoa vai desmanchar na mão. Se ela não tiver lucidez. Agora, queira dar lucidez, aí a gente começa a conversar. Né? Mas, não, porque eu queria... Meus filhos estão bem. Bem como? Bem na roda, né? Bem girando. Agora eu tô numa fase boa, mas... Tão lúcidos. Tu desse esse testemunho? Acho que tem que se implicar. Eu estava agora em uma cidade e a pessoa disse, depois da palestra, ela disse: você acabou comigo. Porque eu só dei para os meus filhos, ela é uma pessoa bem mais velha. Ela disse: eu só dei para eles, eles têm uma segurança financeira agora, mas eu não dei lucidez. Eu disse: tá em tempo. Tá em tempo. A melhor coisa que pode desejar para uma pessoa é lucidez. Porque a segurança financeira, se não tiver lucidez, não tem nada. Alguém aqui queria falar algo? Como é que dá essa lucidez? A lucidez, você chegou atrasado, eu perdi. Mas tá gravado. Foi na meditação. Eu já estou pensando que eu estava dando na meditação. A lucidez, Clô, é você perceber que a mente e que o pensamento é criação da mente. Pertence ao brilho da mente. E respirar essa condição. Isso aparentemente é algo teórico, mas na real é algo prático, é uma experiência. Ela traz sensações. Ela dá energia pra gente. Ao mesmo tempo ela nutre a gente. Ela dá uma sensação de coragem. Ela dá uma sensação de verdade. Eu não estou mais buscando energia fora porque eu já sei que eu tenho energia em mim. Eu não dependo do que o outro diz, porque eu sei que passa pelo meu brilho. Eu começo a ter um valor em mim mesmo, uma dignidade natural. Como fala Trungpa Rinpoche, o Lama também usa essa expressão. Tranquilo? Podemos seguir? Por favor. Essa qualidade criativa é a mesma coisa que o brilho. Eu nasci com ela. Nasceu com ela. Duas de vidas passadas. Ela faz parte da tua própria existência. Com certeza veio de vidas passadas, mas ela não veio por causa das vidas passadas. Certo. Ela veio pela tua própria existência. Todos os seres têm esse brilho. Certo. Os seres que estão mais fixos, eles não conseguem falar sobre isso. São os animais. Mas qualquer outro ser que esteja preso nessa condição, ele não consegue ver. A gente, durante muito tempo na nossa vida, por não ter reconhecido o brilho, a gente se justificou a partir dos pensamentos dos outros. Qual seria a desilusão? A Brilho a- seria a desilusão? A desilusão Eu do... deixar de ser iludido. Isso. Eu sair da ilusão. E tu descobrir a tua verdadeira Pronto, força. Aí brilho. É isso. Aí, A tua potência. Isso não depende de ninguém, não depende de nada. Não depende de ninguém, depende de mim. Ei, João, Oi, esse brilho seria a mesma coisa da natureza boa de uma festa? 10 pontos para a Grifinória. É a própria natureza de Buda. É um pedacinho da natureza de Buda. Mas já é. Aí vai se agarrar nele até a iluminação. Isso é uma prática bonita, sabe? Profunda. A gente vai praticar. Podemos seguir? Thunder.
Então a gente vai entrar para conversar com as emoções. Primeiro, para aprender a nadar, você tem que nadar em Fortaleza, você não pode nadar em Boa Viagem. Você tem que nadar em Iracema, não pode nadar em Boa Viagem. Por quê? Porque Boa Viagem tem tubarão. Iracema eu ainda nado, mas eu ainda olho. Então é assim, você não espere as emoções acontecerem para você lidar com elas. Nesse caso, você vá devagarzinho, um dia depois do outro, pegue seu caderninho. João comendo gororoba, achando que ali estava o sentido da vida. Incapaz de olhar para o lado. Incapaz de se pôr a serviço. Muito satisfeito com o gosto maravilhoso do leitinho encontrando a farinha láctea e o Nescau. Nossa, era um orgasmo. Saudades. Você guarda aquilo na mente. Guarda aquela sensação dele preso ali. Não é que não pode tomar gororoba, tá, gente? Não é isso. Mas é o estreitamento da mente. O João, quando comeu tanta comida de milho do São João, que passou 3 dias vomitando. Quem nunca, né? Então isso você olha o seu torpor. O João que se acomodou tanto a ser orientado pelos outros, que toda vez que ele vai se orientar dá um cansaço nele. Ah, eu não sei como é isso. Eu não sei, não. Você olha para isso. Inspira e expira essa emoção que está lá no seu caderninho. Esse João específico. Você primeiro inspire e expire, sem fazer nada. Depois você pega o caderninho e diz: hoje é dia de quê? Eita, hoje é dia do João entorpecido. Se você quiser, escreva antes. Que imagens, que memórias você tem desse João entorpecido. Não do meu, que vocês não sabem da minha vida. Da vida de vocês. Tá? Você escreveu lá e você vai. Inspira e expira. Aí você lembra como era isso no corpo. É bom, eu quero mais. É bom, eu quero mais. Ou senão, eu não sei. Me deixa em paz, eu quero ficar de boa. O corpo já faz assim, né? Mas você mantém a postura. Isso é o encosto. Inspira, expira. Corpo. Aí perceba como é o corpo disso. Como era a energia disso. Ficar de boa. Como é a forma de pensar disso? A forma de pensar, né? Só quero ficar de boa. Eu não quero me pôr em movimentação. Eu não quero sair desse meu lugar confortável. Qual é a forma de olhar disso? É assim, enquanto tiver gororoba eu tô bem. Enquanto tiver Netflix eu tô bem. Enquanto tiver uma cama, que delícia, com um travesseiro gostoso, eu tô bem.
Enquanto tiver alguém que cozinha pra mim, eu tô bem. Isso é difícil, né? Você olha isso. É um encosto, não é não? Mas não julga ele. Apenas inspira e expira e traz aquela consciência para essa emoção. Loma descreve isso. Coloque a consciência no padrão. Inspire e expire. E aí começa a conversa. Claro, isso aí você pode estar uns 10 minutos para isso. A conversa, você pode ter um diálogo interior com aquele padrão. A gente chama essa conversa, né, os 4 pensamentos que transformam a mente. Eles têm um poder, muito forte na nossa vida. Muito forte. Eles começam sem crítica ou julgamento, apenas por fazer perguntas. Eles começam a mostrar para o encosto que talvez não faça muito sentido ele permanecer. É você voltando a sua consciência para a sua própria mente. Primeira compreensão. Entender que o karma é continuidade. Isso significa o quê? Se eu continuar assim, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 3 anos, eu vou conseguir fazer diferente? Há quanto tempo eu venho procrastinando? Há quanto tempo eu venho dizendo, eu não sei. Eu só sei ser assim. Me acomodando. Há quanto tempo as pessoas que eu amo vêm se acomodando? Vêm só segurando ou sustentando coisas confortáveis. Quais as consequências disso na minha vida? Quais as consequências disso na vida das pessoas que eu amo? Elas mesmas, seguindo a procrastinação, o acomodamento delas. Inspira, expira. O quanto, o segundo pensamento, sofrimento é pedagogia. Se você está sofrendo, não é por aí. Se você está causando sofrimento, tampouco. Há quanto tempo... Sofrimento... O quão você já sofreu por se acomodar, por procrastinar, por ficar preso no lugar de conforto. Quando lhe tiraram do lugar de conforto? O quão as pessoas que você ama já sofreram? Quanto sofrimento você já causou por não olhar para o lado? Pega o copo da gororoba, bota lá porque alguém vai lavar, né? Você tem tempo para ficar horas na frente da TV. Tem gente que tem horas catando comida no chão. Ah, mas eu posso, né? Uma coisa que cada vez me assusta mais é como a gente consegue pegar a população mais pobre e pagar a eles sempre o menor possível.
pelos serviços que são vitais, essenciais. Isso é chocante para mim. Cuida dos meus filhos, recebe um salário mínimo. Cuida da minha casa, enquanto eu vou ter os meus confortos. Para que eu possa acumular coisas. Essa pessoa não vai acumular. Porque se ela está cuidando dos meus filhos, ela não vai poder cuidar dos filhos dela. A gente é bicho. A gente é tipo... Só quer o conforto. Nem na natureza isso é assim. A gente não entendeu o sentido da dádiva, né? De oferecer, de desejar que aquela pessoa, né? Ter um plano positivo para aquela pessoa. Mas a gente sequestra. A escravidão não acabou. A gente segue sequestrando a energia dos outros. E aí você... Quanto sofrimento eu já causei? Quanto sofrimento eu já tive? Por causa disso, desse acomodamento. Quanto sofrimento as pessoas que eu amo já causaram? Pelo seu próprio acomodamento, pelo seu próprio busca por satisfação. Quantas pessoas eu deixei de olhar, de ajudar, por estar preso no meu senso de conforto e acomodamento, no meu prazer, na minha satisfação. Quantas pessoas minha família deixou de ajudar, e a festa de Natal, maravilhosa, né? Melhor exemplo da nossa... Dá vontade de dar na cara, né? A gente se reúne pra gente. Bota comida pra se acabar. Muito... Acho que o Cristo ia dizer, nossa, que lindo vocês. Acho que o Cristo derrubava todo mundo e ainda saía chicoteando, que nem ele fez com o mercado. É absurdo. Muito absurdo. Tanta gente passando fome. Tanta gente precisando. Aí vamos. Ficar preso a essa emoção, ficar preso a esse jeito de ser, vai resolver quando a impermanência chegar? Dizer, eu não sei, eu tô aqui de boa. Eu vou ter resposta para a impermanência? Eu vou ver o fluxo da vida? Ou eu vou sempre buscar uma desculpa para ser do meu jeito? A vida quer nem saber da sua desculpa. A impermanência vai chegar. Ela vem fazer as perguntas certas para você. Descobriu que a sua mente é a fonte e que todos são fonte e que as pessoas que estão passando fome também são fonte. Você entendeu isso na vida? Não. Vou tirar os teus prazeres um por um. Vou tirar o teu conforto um por um. Até o conforto do corpo eu vou retirar. Isso é a vida. As pessoas que eu amo, do jeito que elas estão indo, elas estão entendendo a impermanência? Estão entendendo o fluxo da vida? Eu estou ajudando elas a reconhecerem o sentido da vida. E você está com emoção só, viu? Eu estou dizendo isso aqui é exorcismo. Uma emoção só, está vendo o acomodamento, o conforto, o prazer na sensorialidade. Sensorialidade.
Aí você pergunta: ficar preso a essa emoção ajuda você a ajudar os outros? A se abrir para recriar a sua vida? Para ajudar os outros a recriarem a sua vida? Ajuda. Você dá exemplo para o outro ir além? Para o outro querer, não, eu quero olhar para minha mente, eu quero me movimentar, eu quero fazer coisas boas, de verdade. Você dá esse exemplo? Ou você dá um exemplo de acomodamento? Qual é o exemplo que você dá? E aí você começa a reconhecer o que se diz as lágrimas. A falta de sentido daquilo que você recebeu, mas não percebeu que era a sua própria criação. De fato, ter prazer é bom na vida. Ninguém está dizendo que não é bom ter prazer. Mas a ponto de você se fechar na sua própria mente e não conseguir mais abrir os olhos e olhar para o lado, isso já é entorpecimento. Torpor. Aí vem uma terceira fase. Primeira fase, reconheça a emoção, inspire e expire. Segunda fase, converse com a emoção. Terceira fase, olhe para o lado. Olhe todo mundo preso. Seus pais estavam presos nisso, ou estão presos. Sua irmã, seus irmãos, sua família toda. Seus filhos. A impermanência vai vir. Ela sempre vem. E eles vão fazer o que diante da impermanência? Espera um pouquinho eu terminar de ver a série aqui do Netflix. Então, não dá. Eu preciso acordar em mim para poder ajudar o outro a acordar. Então aí se diz, quando você conhece as consequências daquele movimento, quando você conhece as consequências da emoção, você começa a olhar para o outro e dizer, eu não quero que você fique preso na sua própria mente. Eu não quero que você fique preso no seu próprio torpor. Eu não quero isso. Nem para mim, nem para você. Aí o seu coração se abre. Você entende que a sua vida está ligada à vida de todos os seres. E que a forma como você se posiciona mexe com o posicionamento de todos os seres. Incluindo as pessoas que você ama. Então você começa a querer transformar a vida com o coração aberto. Com o coração aberto. Eu quero mostrar para minha família, para as pessoas, meus amigos, as pessoas que eu amo, que é possível olhar para a mente e não ficar refém dela. Aí começa a mudar tudo. Aí você começa a querer ver as qualidades inerentes. Então essa forma de falar, essa forma de fazer prática, é do lodo para o céu. Passando pela compaixão. Quando você olha para o lado e diz, cara, isso não faz sentido em mim, não faz sentido em ti. Essa história a gente já fez. De apego, de posse, isso eu já fiz, tu já fez. De orgulho, eu já fiz, tu já fez. Minha mãe já fez, meu pai já fez. De melindragem, de carência, de autossabotagem, eu já fiz, tu já fez. De acomodamento, de raiva, eu já fiz, tu já fez. Esse mantra é bom também, viu? Eu já fiz, tu já fez. Não é por aí. Não é por aí. Eu quero olhar para minha mente, eu quero respirar.
quero respirar uma forma nova, eu quero me ver como Criador, eu quero que tu se veja como Criador e como Criador. Eu começo a abrir o coração e ter interesse verdadeiro nas pessoas. Porque vocês veem, todas as pessoas que a gente conhece, que estão sofrendo, em qualquer um desses 6 estados da roda, eles não estão percebendo o que estão criando. Eles estão refém da própria mente e da história que disseram para eles que eles têm que seguir. Então, conhecendo o seu lodo, conhecendo a sua emoção, você tem muito mais compaixão. Você tem muita mais capacidade de ajudar. Você diz, eu não quero isso para você. Não quero isso para minha família. Eu quero ir além. Eu quero encontrar a minha mente verdadeira. Eu quero encontrar meu brilho. Não quero mais depender do brilho do outro. E não quero mais que você dependa do brilho do outro. Então a gente começa a virar curador, virar curadora. Pessoas que estão interessadas em ajudar os seres. Então esse é o trabalho da motivação. Perguntas? Não, se não tiver nenhuma pergunta, eu me jogo no pia. Por favor. Sempre conversam com a gente. Sempre. Tem um ponto que a gente acha que está ok, que está bem. Até que se depara com aquela figura que é nossa, que está ali no outro. Parece que o cão daí volta para o ponto inicial de novo. Volta. Porque aquilo era o orgulho, né? Era o orgulho. Separa, afasta, começa tudo de novo. Isso. Começa a se trabalhar. Isso é maravilhoso. Ainda bem que eu reconheci que eu tenho esse encosto. Enquanto eu não reconheço, ele segue atuando. A gente vai sentir sempre que a vida está dando as mesmas repetições. Porque tem um encosto ali. É o mesmo ex. Agora com a cara diferente. É a mesma situação que eu não sei lidar. São as mesmas questões que já me trouxeram antes. Porque eu estou encontrando a minha mente o tempo inteiro. Você sempre está encontrando a sua mente. Aí ia sentar e conversar com ela de novo. Como? Aí ia sentar e conversar com ela. Sentar e conversar. O que é que eu não estou reconhecendo em mim, da minha plenitude? A ponto de eu estar refém dessa mesma imagem. Isso é importantíssimo a gente aprender com a vida, né? A vida é o guru. Ela está o tempo todo dizendo, o que é que você não entendeu ainda? Ela está assim, tipo, olá, se liga, não dá mais uma vez para achar que é alguém a fundo da sua felicidade. Não dá para achar que é o trabalho. Não dá para achar isso. Você vai achar. E a vida é muito generosa. Ela deixa. Você não é, mas você quer. Eu quero. Vida. Vai se quebrar todo. Mas ela não diz, né? Ela deixa a gente criar aquilo daquele jeito. Então o retorno para a compreensão. Aí qual é a vantagem dessa prática? Quanto mais você faz, é uma profilaxia. Mais você vai conhecendo seus padrões. Menos você vai dizer, eita, eu já tive aqui antes. Eita, aqui eu já tive. Esse gostinho eu já sei como é. Sabotagem. Acomodamento. Eu já tive aqui. Comparação. Já fiz isso. Minha mãe já fazia. Você vai tomando gosto aquilo. A emoção não é o problema. A emoção é natural, porque você esperou a felicidade fora, o corpo criou uma expectativa. Então, é natural. Ela não é o problema. O problema é você não aprender com as emoções. Esse é o problema. Por favor. Essa questão de ser curador também é uma coisa que
passar para pessoas que não têm essa visão de que a mente é a solução, certo? Às vezes você tenta e existe um efeito colateral. Assim, você está fora da curva, como é que você vai ser feliz, né? Então, quando se fala dessa questão de buscar de dentro para fora, tem muita gente que não quer, isola, certo? Ela fica completamente isolada nesse gostinho, né? E assim, como fazer isso, né? Aí é o teu corpo. Budismo, né? É uma coisa que não é o budismo, vai ser o teu corpo. Vai ser a tua vivência disso. Aí tu vai poder ajudar as pessoas. Tudo é muito... O que você bota na mente é o que você é. O que você olha, a forma que você vê é o que você é. Você é uma pessoa que acha tudo ruim, tudo difícil, ela com certeza se acha muito especial. Ou se acha muito coitada. Então assim... Agora se tu comer bem os teus demônios, fizer muita canja de capiroto, e sentir o sabor das tuas emoções, dizer, esse aqui eu conheço. Aí tu vai poder chegar pra pessoa e dizer, ei, isso assim, assim, isso assim, assim. Aí vai ter verdade. O problema da gente, a gente tem muita opinião, muita informação e pouca verdade. Pouca realização. Uma vez eu tava falando, e uma pessoa disse, não, mas eu já fiz isso. Ela tinha 21 anos. Mas se a gente já fez isso e não funcionou? Aí eu olhei pra ela e disse, tu não fez. Tu não fez isso. Tu fez o que a tua mente acha que tu fez, mas tu não ajudou de verdade. Tu não olhou com lucidez pra isso de verdade. Geralmente esse é o caso. Eu tô preso no que eu acho. Mas não é a minha experiência. Eu não tenho aquela experiência. A gente tem que ter mais experiência. Aí eu posso ajudar mesmo. Quando a gente sabe, a gente sabe. Quando a gente não sabe, a gente não sabe. Mas isso é um conhecimento prático. Isso é que nem comer um bolo de chocolate. É prático. Eu tô no meu açúcar, vocês estão percebendo. Algo que tu queria falar? Esqueceu? Não, na verdade eu não estou bem fora do assunto. Fora do assunto. Quando você falou aí, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente. Sim. E por último você falou, né, da vida humana preciosa. Aí já seria então apontando para a lua. Para a lua. É de volta para casa. É você reconhecer que a sua natureza é o brilho. Só que qual foi o problema? As pessoas se acostumaram a achar que são coisas fixas, elas não veem que são o brilho. Não são criatividade e movimento. Mas é exatamente isso que a Aninha falou. Você vai perguntando, isso aqui faz sentido? Eu ficar só me justificando assim? Faz sentido isso. Você vê histórias de pessoas, vocês botem no TED, né? Aquele no YouTube. TEDx. Vocês vão ver histórias de pessoas assim... Cara... Pessoas assim que não nasceram, vamos colocar assim, de uma maneira considerada razoável para o nosso padrão. Mas serem com dificuldades congênitas extraordinárias. E elas olharam para a própria mente delas. E descobriram a própria potência delas. Aquilo é gritante. Assim. Aquilo é dar de vergonha pra gente. Porque é que você, que tem tudo, se acomoda a uma forma fixa de ser. Que a gente já viu, você já viu, seu ex já disse, você já sabe. O seu atual está dizendo, a sua atual está dizendo. Que não é isso. Não é que está dizendo, não. É que está mostrando para você que a felicidade não depende dele. A felicidade não é isso. Não é o trabalho. Não pode ser.
Pode ser também. Pode ser também. Mas não é tudo. Ser pai não é o ponto, ser mãe não é o ponto. Pode ser também, mas não é tudo. Agora, compreender a sua mente, compreender a natureza dos seus pensamentos, ver que eles são brilho, isso não tem preço. É que nem propaganda de cartão de crédito. Não tem preço. A melhor coisa que você pode dizer para uma pessoa, isso que está acontecendo contigo é uma construção. Mas para falar isso, você tem que ter, né, comido muito capiroto. Porque a pessoa vai dizer, oxi, isso aí que tu tem, né? Não é construção também, não. Aí diz, não, mas isso aqui é porque eu tô assim, eu tô precisando. Seja menos. Outro mantra bom, seja menos. Então é isso, gente. É muito importante entrar em contato com as emoções. Tem o estudo do livro Roda da Vida, né? Que aqui é nas quintas-feiras. A gente está estudando os 12 anos. Estou estudando os 12 elos. E no sábado estou estudando Meditando a vida. Meditando a Vida. E nas quintas, nas quartas tem meditação também. Então, o importante que a gente vai ver é assim, qual é o ponto principal da minha vida? Isso é copyleft, sabe, gente? Isso é assim, tipo, isso não significa gastar dinheiro com essas coisas. Isso não é assim. Por isso que tem a caixinha. Isso assim, é doação. Mas isso é assim, quanto mais você se muda, quanto mais você se transforma, mais o mundo pode dar certo. Mais as pessoas podem mudar de verdade. Mas você pode dar exemplo para as pessoas. Quanto mais acomodado você está na sua história, né, mais você vai sofrer. Use filtros para conversar com os seus encostos. Converse com você mesmo para ver onde é que isso vai dar. Se você seguir essa história que estão lhe dando, que você observou quando era criança. Converse com você, isso é urgente. Desfaça o feitiço. Desfaça o feitiço. Analise a sua vida. Converse com a sua vida. Veja para onde eu quero ir. Quais são as prioridades da minha vida. E respire isso. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Então a gente tem esse desafio, sabe? Tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Uma coisa que eu sei... Uma coisa que eu não sei se é bom ou ruim, né? Mas, por exemplo, a quantidade de... Como eu andei muito, viajei muito, as pessoas... não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, é tanta treta no mundo. É tanto caso assim, sabe? De traição, no sentido da vida mesmo. A pessoa achava que a vida era uma coisa, a vida não era. Ia por ali, não era, ué. Era pra ter pegado a esquerda, a pessoa pegou a direita. Assim, de confusão. Não consegue ter paz na mente, né? Na energia. A irmã briga com a irmã. O pai briga com o filho. Os ex se brigam. Aquilo não tem solução, porque cada um está preso naquela forma. É urgente, sabe? Tomar a decisão sobre a minha própria vida. O que é que eu quero da minha vida? Menos treta, mais dharma, mais lucidez, mais compreensão da minha mente. Que eu diminua o meu karma e o karma dos outros. Que eu diminua o sofrimento. Que eu aumente a felicidade verdadeira. Que eu não aumente a felicidade ilusória. Então a gente vai ter esse desafio. E é isso. Boa quarta-feira para vocês também. Então é isso. Então, agradeço a você. Já são 9h30? Quase? 9h40. 9h40. Então tá, eu agradeço a vocês. Obrigado.